Há cerca de 3.000 anos, em uma antiga cidade-estado do Oriente Médio, cujo nome se perdeu nas páginas da história, bandidos cercaram uma velha mulher. Ela segurava uma pequena bolsa de couro contra o peito. Dentro estavam as poucas moedas que ela havia coletado ao longo do dia no mercado. Os homens ao seu redor, empunhando facas e usando luvas, pretendiam roubá-la. Em 4 contra 1, ela não tinha esperança de escapar com o seu dinheiro. Na verdade, como era mais fácil não deixar testemunhas, ela teria sorte se saísse com vida. "Largue a bolsa, sua velha", disse um dos bandidos. "Não teremos problema em tirá-la de dedos frios." O corpo frágil da mulher tremia de terror. Era tudo o que ela tinha. Se levassem aquilo, não restaria nada. De repente, uma estranha sensação de calma a envolveu. A certeza de que, apesar de quão ruins as coisas pareciam, tudo ficaria bem no final. E, como se todos tivessem recebido a mesma mensagem, os rostos ameaçadores dos bandidos suavizaram e eles abaixaram suas armas, atônitos e confusos. Um homem com roupas simples e lisas se aproximou do grupo. Ele tinha cabelos e barba brancos, um rosto sereno e uma aparência que não revelava sua origem. Ele poderia ser qualquer um, de qualquer lugar, mas, milhares de anos no futuro, seria conhecido como SCP-343 pela Fundação SCP, ou, para seus amigos, Deus. "Meus filhos", disse ele com uma voz suave, "é realmente esse o caminho que vocês querem escolher para suas vidas? Vocês poderiam ser qualquer coisa, fazer qualquer coisa e escolhem ser uma força de crueldade? Não foi para isso que os criei." Os bandidos trocaram olhares silenciosos e arrependidos, como crianças repreendidas por um pai amoroso. "Certifiquem-se de que essa mulher chegue em casa em segurança", disse ele, "e depois reflitam sobre caminhos melhores para vocês mesmos. Vocês sabem em seus corações que são capazes de muito mais." E assim fizeram. Nos anos seguintes, cada um dos bandidos se tornaria um homem próspero por meios honestos e usaria sua riqueza para causas beneficentes. Se perguntassem a qualquer um deles, diriam que suas vidas mudaram após um breve encontro com um homem misterioso no passado, quando eram pessoas muito diferentes. Deus continuou caminhando pela cidade-estado, observando o vai-vem dos cidadãos. Era maravilhoso ver suas criações ganhando vida própria, como o sangue nas veias do universo. De vez em quando, Deus gostava de assumir uma forma humana e estar entre eles. Isso tinha certas vantagens. Ele podia experimentar todas as sensações humanas, do paladar ao olfato e ao tato. Podia experienciar sentimentos humanos com toda a sua profundidade e riqueza. O maior inconveniente era que estar em um corpo humano, em vez de sua forma onipresente, impunha certas limitações às suas habilidades. Ele não podia ser onisciente, possuindo apenas o conhecimento que cabia em um cérebro humano. Além disso, o corpo humano como condutor também enfraquecia suas habilidades de manipulação da realidade. Mas ainda assim, quais eram as chances de ele precisar usá-las? Afinal, ele estava ali apenas para um passeio casual. No entanto, enquanto Deus passava pelas ruas, notou algo extremamente estranho. Uma multidão se formara, fascinada. No centro, um homem em vestes finamente bordadas estava com um jovem garoto a seus pés. As pernas do menino eram retorcidas e deformadas, algum tipo de problema ósseo que o impedia de andar. O homem de vestes disse: "Agora, testemunhem enquanto curo o corpo deste menino." Com um movimento sutil de suas mãos, as pernas do garoto se endireitaram e cresceram instantaneamente. Ele se levantou e correu pelo círculo, chorando lágrimas de alegria. Estava curado. A multidão enlouqueceu e Deus se sentiu inquieto. Ele não sabia o que aquele homem havia feito, mas certamente não curou o menino por meios divinos. Havia um poder emanando dele que até Deus achava estranho e assustador. Quem era aquele homem? Como ele havia passado despercebido antes? De onde viera? "Tudo isso pode ser alcançado", disse o homem, "através da adoração no templo de Yaldabaoth. Não um deus de ideias vagas e nebulosas, mas um deus de carne." A multidão aplaudiu. O nome Yaldabaoth tinha uma nota estranha de familiaridade para Deus, como algo que ele ouvira há tanto tempo que escapara de sua memória. E quão antigo algo precisava ser para parecer uma lembrança distante mesmo para Deus? Algo estranho e sombrio estava em andamento. Deus precisava investigar antes que saísse do controle. Pelo menos isso simplificava seus planos para o dia.
Ele iria ao templo de Yaldabaoth para descobrir exatamente o que estava acontecendo. Não era, como ele imaginara inicialmente, um templo particularmente grandioso. Era um edifício pequeno e modestamente decorado, diferente dos palácios ostentosos dedicados à maioria dos bezerros de ouro glorificados que Deus já encontrara. Quem quer que fossem esses adoradores, deviam ser sinceros em sua devoção. Não era apenas um culto de poder humano e da ganância mesquinha que o acompanha. Dentro do templo, ele foi recebido pelo homem de vestes e seus acólitos. Ele se apresentou como o sumo sacerdote do templo, Karsist Marshad, um devoto da nova ordem sarquífica de Yaldabaoth. Deus cumprimentou o homem calorosamente, fingindo interesse genuíno por essa ordem religiosa arcana, na esperança de receber uma recepção mais amigável. Chegar com trovões e incêndios não era mais seu estilo. Karsist Marshad guiou Deus pelo templo, explicando as filosofias de seu grupo. A única coisa digna de adoração era o mundo tangível de carne e osso. A maior força do universo era a vontade de poder do homem. Que a corrupção e a doença mereciam respeito, pois eram as únicas forças externas capazes de derrubar os seres humanos, apesar de todo o seu poder e determinação. Deus achou que soava como os delírios de um louco que, por um capricho do destino, recebera habilidades e escolhera interpretá-las dessa maneira. Coisas mais estranhas haviam acontecido no universo que ele criara. "Agradecemos sua hospitalidade", disse Karsist Marshad, surpreendendo Deus. "Quero dizer, agradecemos sua hospitalidade neste universo que você criou", ele repetiu, virando-se com um sorriso que revelava um conhecimento sombrio. "Afinal, não somos daqui." Antes que a mente humana de Deus pudesse processar outro pensamento, coisas terríveis emergiram da escuridão ao redor. Criaturas com tentáculos, garras, bocas e olhos demais. Elas se moviam rapidamente, com malícia e ferocidade, avançando sobre Deus com a intenção de destruí-lo. Karsist apenas sorria ao fundo. Por puro reflexo, Deus ergueu a mão e canalizou uma pequena fração de seu imenso poder. As criaturas de carne foram vaporizadas em partículas minúsculas. Karsist, aparentemente indiferente, começou a aplaudir. "Um pequeno teste. Esperamos que não ache que foi vulgar", disse Marshad. "Precisávamos saber se você era real antes de conhecer algo importante." "Que criaturas eram aquelas?" perguntou Deus. "Acólitos ascendidos", respondeu Marshad. "Felizes por morrer em serviço a Yaldabaoth. Seus seguidores podem dizer o mesmo, Yahvé." Isso irritou Deus. "Não estamos em termos de primeiro nome, meu jovem." Em vez de responder, Karsist Marshad fez um gesto e o templo começou a tremer. As paredes desmoronaram, rachaduras serpentearam pelo chão e enormes pedaços do teto de pedra caíram. Em seguida, Deus foi subitamente mergulhado em um ambiente quente, úmido e escuro. Karsist não estava mais à vista. Deus estalou os dedos, "Que haja luz!" E houve luz. Mas quando viu o que o cercava, quase desejou que não houvesse. Ele parecia estar dentro de um corpo imenso e desconhecido. O teto, muito acima, era abobadado com ossos. As paredes eram de carne crua e vermelha. O chão era um tapete de músculos sobre uma vasta pele de intestinos pulsantes. Era como um inferno que ele esquecera de criar. À distância, um enorme osso curvo emergia do chão. E Karsist Marshad estava sobre ele, agora sem as vestes. Seu corpo, apenas meio humano, coberto de tatuagens antigas de uma cultura morta há séculos, possuía muitos tentáculos. Quão velho era esse sumo sacerdote? "Onde está Yaldabaoth?" perguntou Deus. "Você sabe quem eu sou e por que busco uma audiência com ela. Chega de jogos." "Você está dentro dela, sua santidade", disse Karsist com um tom de zombaria. "Ela é nossa deusa e nossa igreja, uma demiurga como você, um ser de criação primordial. Ela nem sabe que você existe, mas nós sabemos." "Quem exatamente é esse nós?" Como resposta, 5 outras figuras apareceram, cada um monstro estranho e terrível. Um parecia meio humano, meio escorpião. Outro era como uma coroa de espinhos em forma humana. Outro parecia uma escultura elaborada de ossos humanos. Um sistema nervoso humano flutuante, com olhos brilhantes. E outro com o corpo escamoso e alado, semelhante a um dinossauro desconhecido. Esses eram os arcontes.
Os 6 seres que agiam como os braços pensantes de Yaldabaoth, uma entidade além do pensamento convencional dos mortais. Criaturas de dimensões além deste multiverso. Seres completamente alienígenas até para Deus. Mas Deus ainda era uma barreira para sua conquista deste plano de realidade. E para reivindicarem este mundo, precisavam eliminá-lo. Dentro do corpo imenso de Yaldabaoth, seus poderes eram ainda maiores. Os arcontes ergueram as mãos, aqueles que tinham mãos, e canalizaram um poder deformante e mortal diretamente contra Deus. Pela primeira vez em sua eternidade, ele sentiu uma verdadeira agonia percorrer seu corpo. Sua pele formigava e seus músculos pareciam convulsionar. Eles tentavam transformá-lo, prender sua alma imortal naquele corpo humano fraco, selando-o para sempre de seus poderes. Ele não podia permitir isso. Convocando todas as reservas de força metafísicas do seu corpo, elas as liberou em uma explosão incrível. Uma onda de choque reverberou pelo corpo de Yaldabaoth, desequilibrando os arcontes, interrompendo o ritual e cessando a dor. Mas isso lhe daria apenas uma breve janela de oportunidade. Aproveitando a explosão de energia, Deus distorceu a geometria do corpo divino ao seu redor, dispersando os arcontes e separando-os. Ele teria poucos segundos antes que se reagrupassem e recuperassem seu poder sarquífico combinado. Na primeira fração de segundo, Deus apareceu diante do arconte meio humano, meio escorpião. Este liberou uma explosão mimética poderosa que Deus desviou por pouco antes de lançar o arconte na rede de intestinos pulsantes abaixo. Meia fração de segundo depois, o arconte Guir-Espinhos tentou envolver o corpo de Deus e invadir seu sistema nervoso para controlá-lo. Mas o conhecimento de Deus sobre o corpo humano o salvou. Ele gerou uma corrente elétrica mais forte que a produção anual de uma usina nuclear em seu cérebro, canalizando-a por todos os nervos. O choque transformou o arconte em uma massa de tentáculos, que caiu inerte no chão, atordoado. Restavam 4 arcontes, e o tempo estava acabando. Movendo-se a uma velocidade imperceptível, Deus apareceu diante do arconte meio humano, meio escorpião. Este liberou uma explosão mimética poderosa que Deus desviou por pouco antes de lançar o arconte na rede de intestinos pulsantes abaixo. Meia fração de segundo depois, o arconte de espinhos tentou envolver o corpo de Deus e invadir seu sistema nervoso para controlá-lo, mas o conhecimento de Deus sobre o corpo humano o salvou. Ele gerou uma corrente elétrica mais forte que a produção anual de uma usina nuclear em seu cérebro, canalizando-a por todos os nervos. O choque transformou o arconte em uma massa de tentáculos que caiu inerte no chão, atordoado. Restavam 4 arcontes, e o tempo estava acabando. Movendo-se a uma velocidade imperceptível, Deus apareceu diante do arconte de ossos. Este estava pronto e lançou uma avalanche de espinhos ósseos que destruiria uma multidão de humanos comuns. Deus ergueu o braço, criando uma barreira que desviou o ataque. Então empurrou a barreira como uma parede de energia contra o arconte, despedaçando-o em pedacinhos minúsculos. 2 outros arcontes surgiram atrás de Deus, o sistema nervoso flutuante e a criatura reptiliana alada. Eles liberaram rajadas de energia sarquífica que Deus sentiu profundamente nos ossos, uma dor tão intensa que o deixou atordoado. Mas ele precisava continuar lutando, ou passaria a eternidade preso nas entranhas de uma divindade rival. De uma mão, ele liberou um raio mais poderoso que qualquer tempestade terrestre, fritando o sistema nervoso da criatura flutuante. De outra mão, lançou um torrente de fogo e ferro fundido, envolvendo o corpo do arconte reptiliano, que caiu gritando e queimando. 5 dos 6 arcontes foram derrotados em 2 segundos. Mas a batalha não terminara. Deus não precisou ir atrás de Karsist Marshad, o 6º e mais poderoso arconte. Ele apareceu logo atrás. Parece que o subestimamos, Yahvé. Que universo lotado você tem! Deus virou-se e disparou uma rajada de energia, mas uma parede de carne divina emergiu do chão e a interceptou. Um espigão de osso surgiu do solo, derrubando Deus. No instante em que tocou o solo, veias e intestinos se ergueram, envolvendo seu corpo contra a carne quente e úmida de Yaldabaoth, restringindo seus movimentos. Ele sentiu os pensamentos podres da divindade invadindo sua mente, corrompendo-o.
nunca sentiram uma violação tão terrível. Karsist Marshad, o sexto arconte, estava pairando sobre ele. Atrás, os corpos dos outros arcontes começaram a se reformar. Nenhum dano permanecia. Que falha de design terrível, disse Marshad. Você fez esses humanos tão idealistas, mas no momento em que lhes deu corpos, eles pertencem a Yaldabaoth, a nós. Nada neste universo supera o poder sagrado da carne. Aí é que você está errado, meu jovem. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Uma explosão de luz criou um calor tão intenso que até Yaldabaoth gritou. Deus abandonou seu corpo humano, que queimou e se desmoronou, liberando seu verdadeiro poder onisciente. Ele escapou do plano psifísico, deixando o reino da carne daquela divindade carnal. Enquanto sua consciência cósmica ascendia para o espaço, Deus sabia que estava livre do terror da carne. Mas agora sabia antes algo ainda mais assustador. Ele não estava sozinho no universo. E as outras forças também sabiam dele.